A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 2 e versículo de número 9 ao 14, que vai nos dizer assim: Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair e, voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e outro, e Eliseu passou. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra que nós vemos, irmãos, a passagem de quando Elias, ele é arrebatado, ele é levado aos céus. A Bíblia diz, irmãos, que Elias, ele deu uma oportunidade a Eliseu. E ele disse: Pede-me o que queres. Ou seja, antes de eu ser levado de ti, porque Elias já sabia que ele seria arrebatado, ele disse: Pede-me o que você quer, qual é a sua vontade, qual é a sua petição. A petição de Eliseu para Elias foi: eu quero porção dobrada do teu espírito. Eliseu foi tão ousado ao pedir isso, irmãos. Muitas vezes, para recebermos algumas coisas dos céus, para recebermos dons, para recebermos aquilo que Deus tem designado para a nossa vida, nós vamos precisar ser ousados. Nós vamos precisar não temer. Eliseu, ele não temeu, irmãos. Ele não ficou com medo de pedir. Tem muitas pessoas que estão me ouvindo agora que Deus, ele quer te dar dons. O Senhor quer te batizar com o Espírito Santo. O Senhor quer te usar de maneira profunda. Mas você teme porque você sabe que quanto mais é dado, mais é cobrado. Tem muita gente que tem esse temor, que foge do chamado, do propósito, dos dons, decando, rabacandaraia, dos desígnios de Deus para sua vida. Porque você tem medo das retaliações, você tem medo daquilo que pode se levantar como oposição. E Deus está dizendo: não tenha medo, faça como Eliseu, peça a porção dobrada, peça para que Deus te encha, peça para que Deus te use como Ele quer te usar, pois certamente Ele vai te dar estrutura para isso. Nós precisamos aprender, irmãos, a priorizarmos aquilo que é espiritual. A petição de Eliseu foi: eu quero porção dobrada do teu espírito. Ele queria algo espiritual. Muitas vezes nos ajoelhamos e a gente não tem vergonha, às vezes, de pedir aquilo que é material, que nós necessitamos, e temos que pedir mesmo. Porque se a gente não pedir ao Senhor, a gente vai pedir a quem, né, irmãos? Pois é. Mas assim como a gente tem, irmãos, uma liberdade para pedirmos aquilo que é material, nós também temos uma liberdade para pedirmos aquilo que é espiritual. E o Senhor, ele quer que pessoas aqui peçam. Ele quer que você peça o batismo com o Espírito Santo. Irmãos. Ele quer que você peça o dom da profecia. Ele quer que você peça o dom da libertação. Ele quer que você peça o dom de cura. Quando nós pedimos, irmãos, o Senhor nos entrega. É pedir e dar-se-vos-á. Buscai e acharei, batei e abre-se-lhe-á, pois o que pede recebe. Quem busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Irmãos, tem gente que Deus já está fazendo você sentir que Ele quer te dar esse dom. Você tem sonhado, Deus tem te mostrado, você tem sentido aquela necessidade, mas você tem medo de pedir. Mas você tem medo de falar para Deus: Senhor, eu quero, me entrega que eu vou usar o dom como o Senhor quer. Hoje Deus diz para você: não tenha medo, minha filha. Não tenha medo, meu filho, daquilo que é espiritual. Tem muita gente que tem medo de mergulhar nas águas profundas, espiritualmente falando.
Mas se você está com Deus, se Jesus está na sua vida, você não tem que temer, pois certamente ele vai se responsabilizar nos detalhes da sua história. Eliseu recebeu porção dobrada, e a gente ouve muito isso, né? Eliseu tinha porção dobrada, mas Eliseu pediu. Eliseu não recebeu porção dobrada aleatoriamente, não, ele pediu. Tem coisas que a gente só vai receber se a gente pedir. Nós precisamos abrir a nossa boca e pedir. Nós precisamos, irmãos, abrir os nossos lábios e falar para Deus o que a gente quer. Não tenha vergonha, não tenha receio. Se Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra, é porque Ele quer te entregar dons. É porque Ele quer te visitar espiritualmente, Ele quer te dar discernimento. Ele quer te dar ali o dom de interpretar a palavra, de interpretar línguas estranhas. Irmãos, Deus, Ele quer usar pessoas aqui de maneira profunda. Mas Ele está dizendo, não tenha medo. Eliseu sabia o que ele queria, eu quero porção dobrada. Eliseu foi muito ousado no pedir. E às vezes a gente vai precisar ser ousado, irmãos. Às vezes a gente vai precisar não temer. Eu acredito que quando Eliseu pediu, ele nem pensou, ele já foi logo pedindo. Tem coisas que não dá nem pra gente pensar muito, porque se a gente pensar muito, a gente acaba desistindo. Quando a gente começa a ver a responsabilidade, quando a gente começa a ver as lutas, as guerras, os apertos, a gente desiste. Então tem coisas que não dá nem pra gente pensar no que pode acontecer, nas lutas, não. A gente só tem que pensar nos resultados, nas bênçãos, na forma que Deus vai nos usar, do quanto Ele vai se agradar da gente. É nisso que a gente tem que pensar, nas coisas boas. Eliseu pede, irmãos. E Elias disse a ele, dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Elias sabia que não dependeria dele entregar para Eliseu a porção dobrada, porque o espírito que estava em Elias não era de Elias, mas era de Deus. Então Deus entregaria se Deus quisesse. E Elias deixou bem claro isso. Se você me vir quando eu for tomado, quando eu for levado, é sinal de que Deus está confirmando o seu pedido. Mas se você não vê, é sinal de que Deus não quer te entregar. Porque tudo pertence a Deus. Não é você pedir automaticamente as coisas acontecerem. Não, meus irmãos, Deus tem que querer. Deus tem que confirmar. Eu estou conversando com pessoas que Deus, Ele quer te entregar. Ele já vem te mostrando e Ele diz para você, se você me pedir, eu confirmo. Se você me pedir, eu te entrego. Declare comigo, eu vou pedir a Deus dons espirituais e Ele vai me entregar. Eu vou pedir a Deus dons espirituais e Ele vai me entregar. A Bíblia diz que, indo eles andando e falando, eis que o carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias subiu aos céus, e no versículo 12 diz, o que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Aqui a Bíblia faz questão de enfatizar e confirmar que Eliseu viu quando Elias foi levado aos céus. Eliseu contemplou, confirmando que Deus o queria entregar a porção dobrada. Vai ter confirmação de que Deus vai te usar de maneira tremenda. Vai ter confirmação de que Deus vai te entregar a porção dobrada. Vai ter confirmação de que dons espirituais estão sendo entregues para a sua vida. Deus vai começar a confirmar que Ele está contigo. Ramancho, decandarabacandaraya. Tem porção dobrada dos céus descendo para pessoas que estão me ouvindo neste exato momento. Declare comigo, eu recebo de Deus porção dobrada. Eu recebo de Deus porção dobrada. Deus está entregando para homens e mulheres que estão me ouvindo agora porção dobrada. O Senhor está dizendo, eu quero te usar. E para eu te usar, eu sei que você precisa estar preparada. Eu sei que você precisa estar preparado, precisa estar revestido, revestida, precisa ter dons. Porque de você mesmo você não tem nada. De você mesmo você não tem nada. Mas se o Senhor resolver te entregar como Ele resolveu entregar ao profeta Eliseu, tudo muda. Eliseu já havia sido escolhido para ser o sucessor de Elias. Mas a porção dobrada foi ele que pediu. Você tá vendo como faz diferença a gente pedir as coisas a Deus? A gente orar, irmãos, e pedir mesmo e falar o que a gente precisa. Não tenha tabus. Não seja uma pessoa que ora cheia de protocolo, cheia de ponto. Não. Seja uma pessoa aberta, seja uma pessoa que fala a Deus a verdade, que conta a Deus aquilo que está ardendo no seu coração, qual é a sua necessidade, qual é a sua petição, pois certamente Deus, Ele vai honrar a sua fé. Eliseu viu, irmãos, o que estava acontecendo. Ele contemplou.
que Deus havia levado a Elias, ou seja, a confirmação que Elias havia dito que ele teria se a porção dobrada viesse para ele. Você vai ter confirmação de que Deus te entregou dons. Você vai começar a ser usada. Você vai começar a ser usado por Deus como um instrumento e você vai dizer: Deus me entregou esse dom. Olha, eu não profetizava, agora eu estou profetizando. Deus não me usava no dom de curar, agora Ele está me usando. Você vai começar a ver nitidamente que Deus, Ele te visitou como Ele visitou o profeta Eliseu com porção dobrada. A Bíblia diz, irmãos, que Eliseu, ele começou a dizer: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, a responsabilidade era grande. A partir daquele momento, Eliseu tinha porção dobrada. E a Bíblia nos diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. E isso, irmãos, claro que amedrontou um pouco Eliseu, porque tudo novo nos amedronta. Mas depois ele foi se acostumando, foi se adaptando e ele foi vendo que Deus estava com ele. O que importa é Deus estar contigo. Não tenha medo. Não tenha medo da grandiosidade do que Deus quer fazer por intermédio da sua vida. Eu sei que novidades, elas nos causam muitas vezes medo porque a gente não sabe como é que vai ser. Mas Deus está dizendo: não te importa como vai ser. O que te importa é que eu estou contigo. O que te importa é que a minha presença está confirmada na sua vida. A presença de Deus estava confirmada na vida do profeta Eliseu. E assim eu vejo Deus, Ele confirmando na vida de pessoas que Ele está contigo, que Ele te escolheu, que Ele é na sua vida. Foi Deus quem escolheu entregar a porção dobrada para o profeta Eliseu, porque isso cabia a Deus. Tem coisas que só cabem ao Senhor e Ele quer fazer na sua vida. Ele quer te usar. Você pode ser desprezado, desprezada por muitos, mas os céus não te desprezam. Ele marcou um encontro contigo para te dizer: eu quero te usar como instrumento na terra. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, irmãos, que Deus vai te entregar algo lindo. Deus vai te entregar dons espirituais extraordinários. E lembre-se que tudo é para a glória de Deus. Nada é para a tua glória, porque você é vaso de barro. Ou seja, você não é nada, nós não somos nada. Toda honra e toda glória é para o Senhor Jesus. Quando Ele nos entrega dons, quando Ele nos abençoa, quando Ele nos prospera, é para que o nome dEle seja glorificado. Não esqueça, tudo que você está recebendo, que você receberá dos céus, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Declare comigo: tudo que eu estou recebendo de Deus é para a honra e glória dEle. Tudo que eu estou recebendo de Deus é para a honra e a glória dele. Deus começa a se apresentar ali para o profeta Eliseu. A partir de hoje, Deus vai começar a se apresentar para você. Deus vai começar a se manifestar diante dos teus olhos. Ele vai começar a mostrar para você que Ele está contigo de maneira nítida. Você não vai mais temer, você não vai mais duvidar, pois Deus mostrará que Ele está com você. Declare comigo: eu creio que chegou o tempo de Deus mostrar que Ele está comigo. Eu creio que chegou o tempo de Deus mostrar que Ele está comigo. Versículo 14. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Aqui você vê Eliseu, irmãos, diante do rio Jordão, falando: aonde está o Deus de Elias? Ou seja, irmãos, aquele momento ali era um momento que Deus, ele se manifestaria para o profeta Eliseu de maneira mais profunda. E é isso que Deus, ele vai fazer. Ele vai começar a se manifestar para ti de maneira profunda. Elias havia aberto o rio para que eles passassem a pés enxutos na ida. E agora, na volta, como confirmação de que Deus havia entregue a porção dobrada para o profeta Eliseu, você vê aqui, irmãos, que as águas se dividiram para um lado e outro, e Eliseu passou. Ou seja, a palavra de Deus, ela aconteceu e Deus se manifestou de maneira clara na história do profeta Eliseu, mostrando que da mesma forma que ele esteve com Elias, ele estava agora com o profeta Eliseu. Deus está dizendo: da mesma forma que eu já usei os meus profetas, os meus servos, e ainda uso na terra, eu também vou te usar e vou começar a te confirmar que eu, o Senhor, te usarei de maneira profunda. Declare comigo: Deus vai trazer confirmações de que é Ele quem vai me usar de maneira profunda. Deus vai trazer confirmações de que é Ele quem vai me usar de maneira profunda. Você vai ver aqui, ó, no versículo de número 8. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Elias,
Ele havia feito isso antes de ser levado aos céus. Antes dele ser arrebatado, ele abriu o Rio Jordão. E agora, como confirmação, Deus estava usando o profeta Eliseu para fazer a mesma coisa. Deus vai lhe confirmar de maneira tão linda, mas tão linda o teu chamado que você não vai ter sombra de dúvidas. Não tinha como Eliseu ter dúvidas de que Deus havia confirmado a petição dele, que agora ele estava com posse de porção dobrada. Deus está dizendo: eu trarei sinais de que eu estou te entregando dons. Eu trarei sinais de que eu estou te dando porção dobrada. Eu trarei sinais de que eu, o Senhor, resolvi te usar. Declare comigo: eu creio que Deus resolveu me usar e tudo vai ser para a glória dele. Eu creio que Deus resolveu me usar e tudo vai ser para a glória dele. Houve a confirmação aqui. E assim o Senhor está dizendo: haverá confirmações na sua história. Você verá de maneira nítida que Deus, ele quer fazer algo diferente, espiritualmente falando, na sua vida e por intermédio da sua vida. O dom que estava sobre a vida do profeta Eliseu, a porção dobrada, não era para a vida dele, mas era para que Deus o usasse como instrumento. Deus está dizendo: o que eu estou te entregando não é para você, mas é para que você seja usada, para que você seja usado como um instrumento meu na terra. Tem pessoas aqui, irmão, que vai ter pessoas que vão olhar para você e vai dizer: menina, que dia foi que Deus te entregou esse dom? Que dia foi que Deus fez isso na sua vida? Porque é nítido, é notório, menino, que Deus é na tua vida. E você vai dizer: foi Deus que me visitou como ele havia dito, e ele resolveu manifestar a glória dele na minha vida. Assim Deus vai fazer na sua história. O profeta Eliseu teve a certeza, teve a convicção que Deus havia confirmado a sua petição. Você vai ver Deus confirmando que ele quer te usar, que ele quer te entregar dons, que ele quer te entregar a porção dobrada, e ele vai mostrar nitidamente, de maneira notória, que ele é na sua vida. Nem você e nem aqueles que te cercam terão dúvidas do chamado, do propósito, do desígnio de Deus na sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que da mesma forma que o Senhor confirmou que o Senhor estava com o profeta Eliseu, o Senhor está confirmando que o Senhor está com teu filho, com a tua filha, que o Senhor os usará como um instrumento na terra. Ah, Deus, o Senhor é Deus que capacita. Quando o Senhor chama, o Senhor garante. Tem pessoas que já estão sentindo arder no coração dele, no coração dela, a vontade de profetizar, a vontade de servir, Pai, de canal de cura, a vontade de trazer libertação, mas está com medo, Pai, está receoso porque não sabe como agir. O Senhor está dizendo: eu vou trazer para a sua vida o dom e a instrução. Eu vou te mostrar como você deve agir. Você só é um instrumento. Quem vai te usar é o Espírito Santo. Deus, obrigada pela porção dobrada que está sendo liberada hoje para a vida de homens e de mulheres que serão boca do Senhor nessa terra, que serão decando ramante de rasto, usados de maneira profunda, de maneira sobrenatural, para que o teu nome seja glorificado, que os teus filhos não esqueçam que toda honra, que toda glória é tua, que tudo que está acontecendo e que venha a acontecer será para a honra e glória do teu nome na terra. O Senhor encheu o profeta Eliseu, entregando a ele porção dobrada, para que o teu nome pudesse ser glorificado por intermédio da vida dele, e assim é na vida dos teus filhos. O Senhor quer glorificar o teu nome, tudo é para a honra e glória do teu nome. É por isso que o Senhor está entregando dons e está enchendo pessoas aqui com a porção dobrada, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir
restituir. Que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus, Ele é fiel e Ele está com você. Ele diz para você hoje: eu vou te entregar dons, eu vou te usar de maneira sobrenatural. Se prepare. Da mesma forma que Deus quis entregar ao profeta Eliseu porção dobrada, Deus quer te entregar dons, Deus quer te entregar porção dobrada, Deus quer te usar como um instrumento dele na terra. Não tenha medo, pois o Deus que manda, o Deus que ordena, o Deus que chama, é o Deus que garante. Não esqueça, tudo o que Deus fizer na sua vida é para a honra e para a glória do nome dele. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.